boa noite. Vamos começar a falar um pouquinho hoje sobre as práticas no nosso atendimento. Aguardando a professora Tatiana aqui, que já estou vendo que ela está aqui. Já te convidei, Tati, é só você aceitar. Tá convidada, Tati, é só aceitar aqui. A gente vai falar bastante sobre alguns tipos de tratamento, né? Alguns pontos de acupuntura. Nada, Tati. Eu vou cancelar aqui e você tenta entrar. Pode ser? Vou fechar de novo, então. Você não consegue entrar daí, Tati? Ah, aqui, achei uma solicitação sua. Vamos lá. Pronto, Sá. Aí, Oxe, meu pai. agora sim. Pronto, agora acho que foi. Tudo bem, Então tá Sá? bom, tá bom. Bom, estava conversando aqui, avisando que a gente vai falar sobre as práticas integrativas para os tratamentos de cólica menstrual, né? Sim. Além da Uhum. acupuntura, a gente tem algumas outras práticas que a gente pode usar também, né, Tati? Sim, sim. Temos outras práticas muito boas e muito efetivas. Além da acupuntura sistêmica, né? Nós temos a aurículo, que ajuda muito. Nós temos os óleos essenciais. Nós temos a dietoterapia chinesa e os chás. Os steepers também são maravilhosos para esse período, nesses dias principalmente, né? Para quem sofre com bastante cólica menstrual, com edemas e tudo mais. Sim. E vamos começar falando sobre o que são as cólicas menstruais, de acordo com a medicina chinesa, né? Então, a gente precisa ter um livre fluxo de energia para esse sangue poder ser liberado, né? Então, livre fluxo de energia e de sangue. Quando isso não acontece, quando a gente fala que a energia está estagnada, está parada, o sangue está parado, está estagnado, o nosso corpo, o útero, tem que fazer mais força para poder expulsar o sangue do endométrio, né? Para poder refazer um novo ciclo, iniciar um novo ciclo. Então, ele expulsa Sim, esse sangue e o normal é que a gente tenha um ciclo menstrual, né? Os dias mesmo de sangramento que seja natural, que a gente tenha a descida do sangue sem coágulos e sem as cólicas, sem as dores, principalmente, né? Quando a gente tem alguma sim, alteração nesse sentido, o sangue fica estagnado e a energia, né, seria a causa, né? Seria uma alteração lá no meridiano do fígado que mantém esse sangue parado, né? Ele que toma conta dessas duas, tanto de sangue quanto do Ti. Então, já vai começando uma dica aí de onde a gente pode começar a tratar quando a gente pensa em pontos de acupuntura, em meridianos, né, Tati? sim, sim. O nosso corpo, ele se prepara, basicamente, né, 28 dias para realizar essa expulsão de sangue, né? Por isso que esse é o nosso ciclo, como se o nosso corpo ele se preparasse para esse momento. E aí, o que Tati, tá acontece? travando. Quando nós tá travando, peraí, Ah, deixa eu fazer uma coisa, só, peraí, ver se melhorou. Tá?
Você tá aí, Tati? Descendo para Eu também. vocês? Não, não, estava travado. Agora voltou. Ah, então tá Vamos bom. continuar. Então vamos lá. Do corpo. Então, o nosso corpo, ele praticamente ele passa os 28 dias se preparando para que esse fluxo menstrual, essa menstruação, ela ocorra, né? E se por algum motivo nós temos bloqueios energéticos, e se nós temos também no nosso dia a dia fatores que podem fisiologicamente interferir, né, nesse ciclo menstrual, nessa menstruação, como por exemplo, muito estresse, porque ele vai atuar diretamente, nesse fluxo. Então é onde vem as cólicas menstruais e vem também todos os incômodos muito fortes e muito grandes que muitas mulheres têm durante esses dias de menstruação, né? Tem mulheres que desmaiam de cólica, tem mulheres que precisam ir para o hospital, tomar medicamento na veia para poder ter uma diminuição dessa dor, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? A mulher que tem essa propensão, né? Ela precisa se preparar no decorrer do mês, né? Ela precisa cuidar desse ciclo, ela precisa, principalmente nos 10 dias que vai anteceder a chegada da menstruação, ela precisa tomar mais cuidado com a alimentação, ela precisa tomar mais cuidado com uma série de fatores, né? Fatores geradores de muito estresse. Então, ter uma boa qualidade de sono, e a gente sabe que é uma gama de coisas aí, né? Que vai adentrar na qualidade de vida mesmo. É a qualidade de vida dessa mulher que vai interferir nesse ciclo menstrual, que vai ajudar esse ciclo a ser mais doloroso ou menos doloroso. Isso. E também a gente tem alguns fatores, coisas mais simples que a gente consegue regular, né? Por exemplo, a ingestão de alimentos frios, para a gente evitar alimentos gelados, líquidos gelados, né? Se for comer uma fruta, sempre dá, tirar ela da geladeira antes, esperar ela sair aquele gelado, não andar descalço, evitar ficar com o biquíni úmido, evitar friagem na região de abdômen e de coluna lombar, né? Porque geralmente as cólicas, elas melhoram muito com recursos quentes, Sim, né? sim. Pra aquecer essa região. E ela tem essa característica de ter o útero frio ou o abdômen inferior frio, né? Sim. Que ajuda a estagnar a energia, a estagnar o sangue, né? É muito interessante. Eu sou uma mulher que sempre sofri imensamente de cólica. Desde a minha primeira menstruação, eu já fui parar no hospital, eu já desmaiei de dores. Eu nunca tive um ciclo muito grande, mesmo quando novinha. Meu ciclo sempre foi aquele ciclo de 4 a 5 dias, mas os 2 primeiros dias com muita dor. E o dia que antecedia a chegada da menstruação também, um dia muito dolorido, né? E o que eu percebi, né? Depois que eu adquiri todo o conhecimento da medicina tradicional chinesa, da dietoterapia, né? E da aromaterapia, então hoje eu tenho uma menstruação, ela é mais curta ainda, por conta da minha idade, né? Mas eu não tenho mais todos aqueles processos dolorosos de eu ter que tomar, assim, o antigo Ponstan, eu tomava 4 por dia para conseguir me manter trabalhando, sabe? Aí acabava a menstruação, mas aí o estômago ficava ruim, levava 2, 3 dias para o estômago ficar bom de novo, e era aquele ciclo. Então, assim, era uma semana de caos, né? Então, assim, hoje com os recursos que nós temos, recursos naturais, então, assim, a minha vida é outra. Aliás, assim, né? Eu sou aquela pessoa que praticamente eu não tenho remédio em casa. Eu tenho dipirona para as minhas cachorras. Então, assim, hoje eu utilizo de todas as técnicas das agulhas, da semente, do stipper com óleo essencial, né? E eu procuro cuidar muito mais da minha alimentação na semana que antecede a menstruação. Porque, assim, para a dietoterapia chinesa, que é o que nós vamos passar, né, para o pessoal no curso,
nós temos aqui no Ocidente alimento frio como alimento que a gente tira da geladeira, né? Ou, por exemplo, você vai fazer um suco e põe gelo, você vai, né? Você vai comer uma salada, tira da geladeira, você vai comer uma fruta, tira da geladeira. Não é só a geladeira, não é só da geladeira que vem o frio para a medicina tradicional chinesa. Os alimentos são de natureza fria. Na medicina tradicional chinesa, nós olhamos natureza do alimento, nós olhamos o sabor do alimento, né? São dois pontos extremamente importantes. Nem, por exemplo, as frutas, que na grande maioria nós armazenamos na geladeira para poder fazer com que elas durem mais tempo, elas têm o frio da geladeira e a grande maioria delas é de natureza fria. Então, por isso que é interessante nessa semana que antecede, quando a gente for fazer o uso de alguma fruta, principalmente essas frutas mais maçudas, como banana, né? O abacate. A banana fica um pouco mais fácil porque dá pra gente aquecer, colocar um fiozinho de mel, uma pitada de canela em cima, porque o mel é um alimento de natureza neutra e a canela é um alimento de natureza quente. Então, quando pega a banana que é de natureza fria, mesmo a gente aquecendo ela numa panela, numa frigideira, a natureza dela continua fria. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agregar algo do neutro para o quente, para a gente fazer o balanço, a gente fazer o equilíbrio entre o yin e o yang, né? Porque a fruta em si, a natureza dela é yin, mas quando a gente acrescenta uma canela, a gente coloca um mel, a gente está colocando um alimento, um outro alimento yang. Então a gente consegue fazer um pouco mais desse equilíbrio. Então a hora que essa banana for digerida pelo nosso organismo, ela não vai trazer só essa natureza fria, ela vai trazer o quente da canela junto e vai promover esse equilíbrio. Por quê? Porque uma menstruação dolorosa, ela acontece porque existe um útero frio na medicina tradicional chinesa. Então, se naquele período antes de nós menstruarmos, nós nos enchermos de alimentos de natureza fria e de temperatura fria também, a tendência é essa menstruação continuar extremamente dolorosa todos os meses. Então, no nosso curso, nós vamos trazer dicas e ensinamentos maravilhosos para quem estiver no curso com a gente, de como fazer essas mudanças. Você não precisa deixar de comer a sua banana. Você só precisa tomar cuidado com o horário que você vai consumir essa banana e como você vai consumir essa banana. Não precisa ficar sem a sua banana, né? Então, o bom da dietoterapia chinesa é que nós sempre conseguimos, eu brinco, eu falo que a gente sempre consegue dar um jeitinho, né? Mas para isso a gente precisa ter conhecimento de causa e saber como dosar, né? Tanto a parte do sabor, quanto a parte da natureza e a parte da temperatura do alimento. Isso é extremamente importante. E uma coisa interessante que você falou, Tati, quando você trabalhava, né, para quem não te conhece, você era personal, né? Então você tinha uma realidade diária muito yang. Muito. E nesse momento de TPM para a menstruação, é o momento que a gente está mais yin. Muito. A gente não quer grandes eventos, grandes esforços físicos, né? A gente quer ficar mais recolhida, né? Tá mais em casa, mais quietinha. Então, é interessante que a gente mudar um pouco dessas rotinas e também começar com o autoconhecimento, que a gente comentou lá na live da semana passada, né? Sim. Com esse respeito ao nosso corpo, né? Eu sei que eu menstruo, né, semana X, então eu vou evitar de fazer certas atividades, evitar de assumir compromissos em excesso, fazer só o que é necessário, né? Porque a gente consegue perceber, se a gente olhar para a gente mesmo, a gente consegue perceber o tanto que o nosso corpo muda e os sinais que ele dá para que a menstruação está chegando, né? Eu tinha comentado com você que fazia quase 8 meses que eu estava sem menstruar, com essa perimenopausa, e essa semana eu senti muita dor nas pernas. Segunda, terça e quarta eu estava assim, esgotada.
Até ontem eu falei, nossa, eu não acredito que eu tenho que dar aula, eu tô esgotada mesmo, cansada, com dor de cabeça, dor nas pernas. Mas eu, como a menstruação tá vindo raramente, falei, bom, tô tranquilo aqui, né? Não deve ser nada, né? E aí, ontem à noite ela Ah, ela apareceu, apareceu, então né? era por isso, né? Então, era por Você já isso. tinha até esquecido mais ou menos, né, Sá? Não, eu tinha esquecido. Eu comentei hoje, eu tinha até esquecido. E ontem foi um dia assim que a minha mente ficou confusa. Eu não consegui me concentrar. E aí eu comecei a procurar coisa para comer. E aí eu peguei açaí. Aí eu peguei, sabe, um pedaço de pão. Eu falei, gente, mas por que que eu quero? Eu tô tão controlada. Por que que hoje eu tô assim, parecendo um leão atacando a T- geladeira, né? TPM, E aí eu tive essa resposta. TPM pura, né, amiga? Pura. Olha, porque É, eu tinha até esquecido, não ó, lembrava direito como que era. pegou o glúten do pão, pegou o açaí, que é uma das coisas mais frias que Que tem. Quer dizer, se você frio, imaginasse que você ia sabe? menstruar, você não tinha feito isso, né? Não, com certeza, não. Teria tomado um chazinho e dormir. Aí eu não conseguia dormir, a mente Sim, congestionada, sim, sabe? Bem é dor muito. muscular, dor nas costas, cansado. Falei, gente, mas deve ser por causa do ritmo, né? É, Estou acordando muito cedo para levar eles na escola, estou dando aula até 10 horas da noite. Pensei, é o ritmo que eu tô, que depois do carnaval, agora que a gente está entrando de novo no ritmo, falei, eu não estou dando conta, deve ser por isso. Mas é muito mas interessante, é. né, Tati? E a gente tem outras coisas também para gente usar, né? Dentro da acupuntura tem alguns pontos interessantes que a gente pode dar de dica. Sim, Eu separei alguns legais aqui para a gente mover o sangue, né? Porque esse sangue, a cólica diz que está parado. Então, para a gente mover esse sangue, para ele descer com mais fluidez. A única contraindicação seria a pessoa não estar preparada, porque a partir do momento que a gente move o sangue, esse sangue vai descer, né? E talvez esse volume seja além do que ela está acostumada naquele dia, naquele momento, né? sim. Então, a hora que a gente libera a energia, libera o sangue, ele vai descer, Uhum. né? Sim, sim. Aí eu separei uns pontinhos, né? Se você tiver algum para você complementar, mas o BP10, fígado 8, Maravilhosos. o bexiga 17, que é o chu lá do diafragma, e em região do abdômen, o VC4, o BP8 também lá na perna, o Zigong, que é o ponto do útero, o BP6, que também é o ponto do útero, né? Os dois vão atuar diretamente no útero, e o Titu, que é um ponto, mais um ponto extra, assim como o Zigong. E Sim. para regularizar a energia, o F3, principalmente se essa cólica menstrual vier acompanhada de TPM brava, né, de irritabilidade, de insônia, de dor de cabeça. O estômago 30, que vai ajudar a mobilizar também essa energia, e o rim 14. Sim, Se você lembrar de mais algum para a gente incluir. eu gosto muito também, Sá, para ajudar nesse processo todo, porque assim, como a gente se sente, principalmente no primeiro dia, para muitas mulheres é um dia muito cansativo, é um dia onde a gente se arrasta muito. Eu gosto muito de também usar R3 e R7, por conta da energia ancestral mesmo, né? Porque ela se esvai muito quando nós estamos nesses momentos de muita fadiga, de muito cansaço, né? Então a nossa energia ancestral ela acaba, né, sendo muito utilizada nesse dia também. Então eu gosto muito do R3 e do R7 porque eles também vão trabalhar, eles vão ajudar nesse processo, né, de metabolização Uhum. digamos assim, de metabolização dessa energia ancestral para que ela não se desgaste tanto também, né? E além desses pontos todos de acupuntura que você falou, a gente pode fazer a acupressão, né? Para quem ainda não é acupunturista, né? A gente pode fazer massagem com os Massagem. blends de óleo essencial nessas regiões do corpo, né? Que tudo isso a gente vai passar para o pessoal no curso, porque todos esses pontos que a Sabrina falou e mais outros pontos
nós ensinamos a localização deles para vocês no curso. Nós não ensinamos vocês a punturarem, a colocarem agulha, mas nós mostramos e nós indicamos a localização desses pontos, porque aí vocês podem fazer a acupressão com as pacientes de vocês, e vocês podem utilizar a massagem com os blends de óleos essenciais nesses pontos, né? Que nem quando a gente, por exemplo, a gente junta uma gotinha de óleo de gerânio num stipper e colocamos no VC4, é uma bênção, é um bom-estar, né? Então nós estamos aí com duas técnicas em conjunto, o stipper, que é uma técnica, e o óleo essencial, que é outra, para estar amenizando essa cólica menstrual, né? E se é uma paciente que vem para o consultório de vocês, então assim, usar um blend de óleo essencial também, se a paciente vem para fazer uma massagem, para ajudar a aliviar as dores e tudo, ou até para melhorar, né, esses edemas, porque tem mulheres que ficam muito inchadas, né, e acabam buscando até fazer aí uma drenagem linfática, algum tipo de massagem nesses dias para ajudar a drenar. Então tem os blends de óleos essenciais para ajudar a mobilizar tudo isso, né, e melhorar mais rapidamente a condição em que a mulher se encontra. Né? Mas esses pontos de acupuntura que você acabou de falar são os carros-chefes mesmo para esse processo, né, dessa menstruação dolorida aí. E é isso que você falou, né? A gente utilizar o stipper com óleo essencial, a massagem nesses pontos, acupuntura auricular, então pegar ponto do útero, pegar ponto de fígado, pegar ponto hormonal, sim, né? Até para ajudar a essas mulheres, né? Que estão sofrendo, que nem a Lúbia perguntou aqui mais anteriormente, das adolescentes que é indicado utilizar anticoncepcional para adolescentes para poder melhorar a cólica menstrual, né? A gente até respira fundo para responder, porque hoje não dá para a gente só pensar num tratamento com medicação, dá para a gente pensar em outras complementaridades, sim, né? Para a gente não precisar chegar e encher uma menina de hormônio de 16 anos, de 15 anos, que tem muita dor, não precisar encher de hormônios, né? Porque é complicado, né? A gente já tem tanto produto químico que, inclusive, é uma coisa para a gente evitar durante a menstruação, né? Então, aqueles alimentos ultraprocessados, alimentos com excesso de óleo, de gordura, os alimentos frios, como você falou, né, os carboidratos brancos, né? Sim. Porque isso pode ajudar a piorar esse processo, né? E a gente sabe que todos os produtos químicos são metabolizados no fígado. Então é a energia de fígado que vai ser drenada mais uma vez. Sim, né? Ele é o grande sofredor, né, Sá, de todo esse processo. Que nem, por exemplo, os anticoncepcionais, eles são hormônios sintéticos, né? E a grande maioria dos medicamentos que vão trabalhar, que vão atuar em glândulas hormonais, né? Eles são de natureza fria, gelada. Não é fria não, eu falo que eles são gelados, né? Porque eles estagnam o fígado, né? E eles esfriam muitíssimo o útero, né? E aí tem mulheres que falam, mas depois que eu comecei a tomar um anticoncepcional, a minha cólica diminuiu. Mas por que a cólica diminuiu? Porque o hormônio natural deixou de cumprir o papel dele, né? Porque os anticoncepcionais... você colocar a sujeira debaixo do tapete, né? E aí, o dia que ela para de tomar o anticoncepcional, aí degringola tudo, né? Aí vem que o negócio vem que vem. Aí vem que vem, é uma cascata, né? Aí até reorganizar isso, leva às vezes quase que 1 ano, né? Eu já tive paciente que parou de tomar anticoncepcional, tentou engravidar, não conseguiu, aí veio para acupuntura, começou a comer um pouco melhor, então assim, ela fez um processo de detox, literalmente,
Sim. né? Para começar a realmente o corpo se preparar para conseguir gerar uma criança, gerar um bebê, sabe? Então, assim, é muito... Isso de anticoncepcional... E para uma menina de 14, 15, 16 anos, que nem os médicos indicam hoje, né? Que nem tem adolescente que toma anticoncepcional para acne. Gente, nós temos tantos tratamentos para acne, né? É só parar de comer batata. A Lúcia acabou de falar que melhorou dela. É só parar de comer batata frita, gente. A acne de qualquer pessoa melhora. É só cuidar da alimentação. Se tiver uma boa alimentação, não tem acne. Sabe? Então, assim... E fora o risco aqui, ó. Embolia pulmonar por usar anticoncepcional durante 25 anos, né? Fora o risco que é a exposição de longo prazo a esses hormônios sintéticos, eu né? tive uma... A gente deixa... O nosso corpo deixa de funcionar naturalmente e deixa as medicações tomarem conta, né? Isso que é complicado. Eu tive uma paciente que ela ficou internada 13 dias com trombose por causa de anticoncepcional. 13 dias com 27 anos de idade. Mas tomava anticoncepcional desde os 15. Sem parar, sabe? Então... É muito sério isso, né? Infelizmente, a gente sabe que, principalmente da década de 70 para cá, os anticoncepcionais se tornaram instrumentos, né, para que as mulheres evitassem gravidez indesejadas, né? Mas o preço que o corpo paga por conta disso é muito alto. Muito alto. Muito alto. Ô, Tati, e da parte de um chazinho bom pra gente? O que você acha? Eu separei uns aqui, mas queria ouvir você. Olha, um chá que é maravilhoso nesse período pré-menstrual e mesmo durante a menstruação. Para quem tem menstruação dolorosa, pode iniciar o dia, principalmente o primeiro chá do dia, aquele que a gente toma em jejum, acordou, vai lá, toma seu copinho de água, escova seu dente, faz seu xixi, troca de roupa. Enquanto isso, você deixa lá mais um outro copo de água fervendo. Aí, a hora que começar a formar as bolhas no entorno ali da caneca, da leiteira, você desliga. Aí, nisso, você já ralou uma fatia de gengibre, mais ou menos uns 3, 4 milímetros. Rala ela bem raladinha. Aí você vai colocar também uma colher rasa de camomila, tá? Se quiser também pode juntar camomila e alcaçuz, mas aí continua uma colher rasa. Então aí é meia colher de camomila, meia colher de alcaçuz e coloca esse gengibre ralado. Abafa ali, deixa de 7 a 10 minutos, coa e toma. Porque o gengibre ele é quente, então para a mulher que tem cólica menstrual, ele vai ajudar a aquecer o útero. A camomila e o alcaçuz, eles nutrem imensamente o elemento terra, que junto com o fígado, o baço pâncreas, né, que é do elemento terra, junto com o fígado, é o responsável por fazer a menstruação acontecer, né? Então, assim, o fígado ele traz todo o movimento para que a menstruação aconteça. Mas quem preparou o útero para essa menstruação foi o baço pâncreas, né? Foi o elemento terra. Então, quando a gente nutre e a gente aquece o corpo com um chá mais quentinho, de morno para quentinho, ele ajuda bastante também a diminuir as cólicas. Um outro chá que eu gosto muito também de fazer para esses dias é o cidreira, capim-cidreira. Ele é muito bom, porque ele tá ali de um fresco para um neutro, então ele vai ajudar bastante. E uma erva que a gente usa ela bastante para as dores, que é a erva baleeira. Então pode fazer também um chá de capim-cidreira com erva baleeira para ajudar a diminuir essa contratilidade tão dolorida que o útero tem. Porque ele tem a erva baleeira, ela tem uma ação anti-inflamatória em qualquer processo de dor, né? Então ela vai ajudar também. Aí esse chá de capim-cidreira com erva baleeira, ele é legal para ser tomado assim,
1 hora antes do almoço ou 2 horas depois do almoço, toma ele ali no meio da tarde, sabe? E para noite, um chazinho, a gente volta lá na camomila, a gente acrescenta um mulungu, tá? E aí a gente prepara. O jasmim também é muito bom para esses dias, ele é maravilhoso. Ele tem um salicílico, né? Ele ajuda. O jasmim é excelente, a gente pode fazer à noite. Você é alérgica, Sá? Eu sou ao ácido acetilsalicílico, eu não posso tomar, não. Ai, que pena, Sá. Então, assim, essas são as dicas. Mas aí no curso a gente tem. Aí no curso a gente tem mais dicas ainda e mais ensinamentos ainda para trazer. E aí, pegando o gancho, para finalizar, né, aqui, depois eu vou responder uma pergunta que está aqui, o uso de um escalda-pés também é interessante, né? E pode até usar com essas ervas, né? E fazer quem não tem óleo essencial, ou não quer usar o óleo essencial para isso, fazer o chá de camomila e utilizar no escalda-pés com argila verde. Sim. Né? Então, é mais um recurso que a gente pode utilizar, né? Lembrando, fez escalda-pés, enxuga bem o pé, coloca uma meinha, cama. E cama, é isso mesmo. Não põe o pé no chão molhado, úmido, frio, né? Sim. Coloca uma meinha e cama. Né? E para quem gostar dos óleos essenciais, pode fazer o chá de camomila sim, tá? Deixa, inclusive, no escalda-pés, pode deixar as florzinhas junto, né? E aí, sabe o que é gostosinho? Aí você vai passando um pé sobre o outro, assim, dentro do recipiente, dentro né, do recipiente de escalda-pés, e aí você vai massageando os pés com essas florzinhas, que aí elas vão liberando mais agentes fitoquímicos dela para ajudar na massagem. E pode acrescentar óleo essencial, pode pingar 2 gotinhas de óleo essencial de lavanda, mais 2 gotinhas de óleo essencial de ylang-ylang, mais 2 gotinhas de óleo essencial de gerânio, né? E aí você faz esse blend todo, que é delicioso. É porque o óleo de camomila é bem caro pra gente fazer isso, né? Vamos no chá. Não, gente, aí pro escalda-pés a gente vai no chá, senão 2 ml de óleo de camomila romana tá na faixa de R$120, mais ou menos. Então, assim, lembrando que cada ml de óleo essencial tem entre 18 e 20 gotas. Então, a gente paga R$120 de 40 gotas de um óleo essencial. Então, tem que tomar bastante cuidado. São sempre nos casos mais especiais. E aí, no escalda-pés, o chá, ele vem lindamente para fazer esse processo. E aí, no escalda-pés, Lúbia, é argila verde nesse caso, tá? No caso de cólica, tá? E aí tem uma outra pergunta aqui. Moça, as perguntas não estão aparecendo para mim, tá? Tá. Bom, então vou fazer a pergunta aqui da Alice, qual o método mais indicado fora o preservativo? Não é o tema da live, mas o ideal é você conhecer seu corpo, né, Alice? Primeira coisa é conhecer o seu corpo, conhecer o funcionamento dele, mas ainda é o melhor método para quem não quer engravidar, o preservativo, e ele já vai ajudar também nas DSTs, né? Então, ele é um método que não é usado só para prevenção de gestação indesejada, mas também um cuidado com o corpo de uma forma geral, pensando na transmissão de DSTs. Mas a melhor coisa é a gente conhecer o nosso corpo, né, e utilizar o preservativo nesses momentos que a gente percebe, né, o aumento do muco, a ovulação, e entendendo isso vai ficando mais fácil, né, Tati? Sim, é conhecer. Na verdade, a mulher precisa conhecer o seu ciclo menstrual, né? Então, por conta do uso dos anticoncepcionais, tem mulheres que chegam no nosso consultório, né, Sá, com 35, 36 anos, sem saber como o corpo dela funciona. Não sabe como que é, né? E assim,
com isso, ela não percebe o corpo. Não. Eu ouvi de uma pessoa essa semana, ela falou para mim, com 45 anos, eu decidi que eu quero engravidar. Boa sorte. Então, 45 anos, a gente tem que É uma corrida contra o relógio, né? relógio. Então, até eu ouvi de uma pessoa ontem, ela falou assim para mim, se eu soubesse, eu teria coletado e guardado os meus óvulos, congelado os meus óvulos antes, com 35 anos, né? E isso também é um tema, assim, que não é o tema da live, mas para a gente pensar, talvez para uma próxima, pensar nisso, né? A Jennifer Aniston mesmo foi uma pessoa que você não conhecia, a gente não era muito comum isso há 10 anos atrás, não era comum, né? Hoje está muito mais fácil, muito mais barato você fazer a coleta de óvulos e congelar e guardar. Não sei se eu quero ter filho, eu estou com uma paciente assim, não sei se eu quero ter filho, eu não tenho certeza, estou com 35 para 36 anos, decidi que eu vou congelar. Ótimo, congela. Deixa ele guardadinho lá. Mais pra frente, já tem um parceiro, casou, ela já namora, tudo, mas ainda não deu aquele cliquezinho da maternidade. Mais pra frente decide, tá lá, os óvulos dela estão preservados, né? Não deixar lá pra frente, porque quando a gente chega com 42, 43 anos, a chance vai despencando, né? Ela não diminui, ela despenca nessa. Eu falo que até os 40. Quando a gente é isso. Até os 40, eu falo que a gente está na cara do gol. Depois dos 40, a gente chuta o pênalti para fora. Né? Isso é educadora física falando. Depois dos 40, a gente chuta o pênalti para fora. Então, a gente tem que correr, pegar a bola, né? Voltar lá para o meio de campo e vir correndo de novo, na tentativa de fazer o gol. Porque assim, o declínio, ele é muito rápido, né? Então, despenca, né? ele despenca mesmo. Então, por isso que muitas mulheres, né, as mulheres, elas menstruam hoje em dia por volta aí dos 11, 12 anos de idade, né? Então, muito provavelmente, vai ser mais ou menos esse tempo que ela vai ter após os 40 anos para entrar numa pré-menopausa. Então, chegou nos 40, ela vai começar, muito provavelmente, a entrar numa pré-menopausa aí com 49, 50, com 51, 52, o negócio vai chegar, que vai chegar. Então, eu falo, quando a gente percebe nas nossas pacientes, né, eu atendo também bastante mulheres acima dos 55 anos. E é muito interessante essa matemática, sabe? Outro dia que eu comecei, né, eu falei, gente, olha que interessante. A paciente menstruou aos 13 e aos 53 ela entrou, ela iniciou realmente o processo de menopausa dela. Né? Então, eu acho que mais ou menos aquele tempo de quando a gente nasce para quando a gente menstrua, e aí a gente passa dos 40, vem aquele mesmo prazo de tempo, é muito parecido, né? Então, assim, 40 é ali, a gente está na cara do gol. Ou a gente faz o pênalti, ou a gente tem que sair correndo tudo de novo pro meio de campo e vem que vem. Então... É raro uma gestação acima de 40 anos natural. Né? Acontece, já tive pacientes que não conseguiu na FIV e conseguiu natural. Tive uma outra que eu acompanhei aqui também fazendo online, né, e orientando ela dos hábitos de vida, e não conseguiu com ciclos de Clomid e conseguiu natural, né? E acontece, pode acontecer, mas não é a regra, é a exceção. É a exceção. Né? Então a gente tem que olhar para o nosso corpo, conhecer o nosso corpo, identificar os sinais, né? De repente, fazer a mandala lunar, que te coloca todos os sinais e sintomas que você tem, e para a gente saber onde que a gente quer trabalhar, olha, o que me incomoda é a cólica, a insônia, o que me incomoda é a dor de cabeça, e por aí vai. E depois a gente começar a tratar baseada nesse histórico dela, Sim. que é único. Sim. Né? Que é o
histórico de cada uma é único. Sim. Então, para a gente, de repente, não deu certo para mim o chá de gengibre porque me piora o estômago, sei lá. Então, a gente vai entrar com outro chá, né? A gente pode ter outras opções, né? Como a gente até comentou aqui do óleo essencial de camomila, trocar pelo chá de camomila. Tem o chá de artemisia também, que a gente pode incluir na dieta. Tem a moxa bustão, né? Tem outros recursos para a gente usar, porque não deu certo com um, a gente entra com outro. Não gostou de um, a gente entra com outro. Mas o importante é a gente ter essa riqueza de recursos. E só, né? E só as práticas integrativas nos trazem essa riqueza, né? Porque um médico tradicional, um ginecologista tradicional vai receitar Buscofen para paciente dele, pronto, acabou, né? É assim. E nas práticas integrativas... E nas práticas integrativas a gente tem essa gama toda, né? Porque foi o que você falou, às vezes a pessoa não se adapta ao chá de gengibre, mas nós temos outras ervas para colocar no lugar, né? A gente pode, por exemplo... Para fazer outra coisa, né? A gente coloca no lugar do gengibre a canela em pau, por exemplo, a gente pode colocar o cravo, a gente pode colocar um anis estrelado. Então, assim, nós temos uma gama muito grande, né? Porque a gente consegue adaptar para as nossas pacientes, através dos nossos conhecimentos, situações, muitas vezes, que 4, 5 médicos não conseguiram, né? E só observando as reações do corpo da nossa paciente junto com ela, porque ela precisa também começar a se observar para trazer para a gente os recursos, né? Para trazer para nós os feedbacks, para a gente poder saber como lidar com ela. Então, e até para ela ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, eu falo que essa é a grande maravilha das práticas integrativas. É uma verdadeira bênção mesmo, porque é uma gama de recursos tão grande, que em um momento a gente consegue acertar com a nossa paciente, com a gente, né? Então, o tratamento. Isso. Eu falo de carteirinha porque eu sempre fui uma mulher com uma menstruação muito dolorosa. Eu já corri uma meia maratona menstruada. Quando eu cheguei de volta no hotel, eu não conseguia levantar do box do banheiro. Não conseguia levantar. Eu tinha tanta dor, que o pessoal saiu aquele dia, foi almoçar depois da corrida e eu não dei conta, eu não tinha condições. Que foi aquilo que você falou lá no começo, né? Então, assim, eu corri 21 quilômetros no segundo dia de menstruação. Então, eu estava no ápice, sabe? Então, assim, foi uma sensação muito ruim. Eu fiquei muito ruim. Eu vim embora do Rio de Janeiro, naquele dia, à noite, eu não conseguia nem conversar, sabe? Eu falo que é terrível. Eu corri várias meias maratonas enquanto eu era personal. Mas essa meia maratona, ela ficou cravada para mim por conta disso, sabe? Então, quando a gente começava a cogitar de participar de alguma prova, eu já falava, gente, se for para eu estar menstruada, eu nem vou. Vocês não me pedem para acompanhar ninguém, para ir com aluno, vocês me esquecem. Porque eu fiquei muito ruim mesmo. E nesse dia, a personal que estava dividindo o quarto comigo chegou, né, e falou, a Tati não vai almoçar com a gente, porque ela está passando mal, ela não está bem. Ainda o coordenador da clínica veio no quarto, tudo. Eu falei para ele, eu não tenho condições mesmo, sabe? Então, assim, eu fiquei muito ruim. A gente precisa respeitar o nosso corpo, a gente precisa... Eu estava na academia, eu escutei uma aluna lá, colega de aula, falando assim, eu tô menstruada, mas eu me obriguei a caminhar 10 quilômetros. Olhei para a cara dela e falei, não faz isso. Respeita seu corpo. Você está menstruado, você está com cólica, você está sangrando. Fica quieta, se o seu corpo está pedindo, não se obrigue a fazer esse tipo de coisa. Não se obrigue, faça
o mínimo necessário para que você leve o dia, para não ser mandado embora do serviço, para que você leve o dia numa boa. Mas não se obrigue a fazer esse tipo de coisa. Deixa para caminhar depois de manhã, dá para fazer os 10 quilômetros na semana que vem, mas nesse momento, cuide-se, né? A gente, fica em casa, fica quietinho, faz coberturas. A gente se desgasta muito, é aquilo que eu falei, né? É um momento em que a energia ancestral ela é muito exigida. E se a gente ainda promove uma atividade que vai desgastar mais ainda, é por isso que depois tem todos esses piripaques, né? Aí ela caminha 10 quilômetros na esteira e chega à noite ela não dorme. Mesmo tendo caminhado 10 quilômetros. Por conta de todo esse desgaste que ela promoveu, né? Num momento que ela podia ter ido e ter caminhado 2 ao invés de 10, né? Não, mas ela se obrigou. Ela falou isso. Eu me obriguei. Eu não estava bem, mas eu me obriguei. Falei, bom, filha, podia começar não se obrigando a fazer nada, né? Se ela não se respeita, quem vai respeitar, né? É bem por aí. Exatamente. Né? Tudo começa a partir da gente. Então, com autorrespeito. É isso mesmo. Verdade. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Falamos tudo? Eu acho que nós já falamos bastante, né? Mais uma vez, lembrar do curso, né? De práticas integrativas na saúde da mulher. As abordagens que nós vamos trazer para vocês. Então, nós vamos trazer essa gama de conhecimentos a respeito, né, da saúde da mulher no geral, não só de cólica menstrual. A gente não vai falar só disso, nós vamos falar do todo, né? Inclusive, nós temos nesse curso também algumas patologias que nós assinalamos como patologias que são mais presentes no meu consultório, no consultório da SAL hoje em dia, com relação às mulheres, né? E trazer para vocês os benefícios e trazer para vocês a semente, na verdade, né? Para vocês buscarem o conhecimento a respeito dessas práticas integrativas, né? Então, nós vamos trazer aurículo, nós vamos trazer a aromoterapia, a dietoterapia chinesa com os chás, né? E os steppers. Então, são aí 4 técnicas que vocês terão para já estar cuidando dessas pacientes, além das ferramentas que vocês já possuem, né? Que cada uma de vocês já possui aí no seu dia a dia de rotina de consultório. É isso. E o curso vai ser dia 11 e 12 agora de março, lá no IPES Cursos. Vou deixar o link no meu stories seguinte. Só chamar as meninas, falar com elas. Queria agradecer todo mundo que esteve presente na live, agradecer aqui as meninas pelos elogios, né? Eu não vi nada. Tiago, curso fenomenal. A Rafaela, amo. A Larissa mandou aqui 2 maravilhosas. A Ju também, 2 maravilhosas. Obrigada, gente. Lindas, melhores professoras, a Joyce. Seus fofos. A Alice agradecendo também, a ex-aluna. Um beijo, Alice. A Lúbia está aqui. A Carla mandando um beijo. Agradeço a todos, agradeço a Tati pela disponibilidade. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigada, Tati. Gente, obrigada, viu? Eu não vi quem entrou na live, mas muito obrigada. A live vai ficar gravada. Tá. Valeu, amiga. Mais uma. Quinta-feira que vem nós estamos de volta. Até quinta, então. Quinta, beijo, 19. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.